Bom, gente, agora vamos começar aqui uma sequência de aulas que até então tem sido a parte de ligações químicas mais importante para o Enem. Então, se você vai fazer o Enem, se você realmente quer se garantir no Enem, essa parte de forças intermoleculares ela tem que estar muito de boa na sua cabeça. Mas eu tenho certeza que se a gente tiver paciência, vai estar muito tranquilo isso aí pra gente. Então, ó, mais uma vez, o convite está feito, vamos trabalhar, vamos junto, que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vem comigo aqui, vamos nessa! Então, olha só. Primeira coisa é ver o nome, forças intermoleculares. Uma coisa é inter, que quer dizer entre. Outra coisa é intra, que quer dizer dentro. A gente estudou forças dentro da molécula, que seriam as ligações covalentes, né? O que é, vamos lembrar, uma molécula? Para começo de papo, real, o que é uma molécula? Molécula nada mais é do que um conjunto de átomos ligados covalentemente. Michel, quer dizer que composto iônico não é molécula? Não é molécula. Composto metálico também não é molécula, né? Substância metálica não é molécula. Agora, a molécula é quando tem ligação covalente. Então, é um conjunto de átomos ligados covalentemente. Então, se nós tivermos moléculas, a gente vai ter forças intermoleculares, que são atrações entre essas moléculas. E, gente, vamos entender primeiro uma coisa. Olhem bem aqui para a lousa. Se liguem no seguinte, quando vocês pensam na água, água, H2O, vocês sabem que eu tenho um oxigênio, um hidrogênio e outro hidrogênio. Entre o O e o H, não vamos esquecer que essa ligação aqui, ela é uma ligação covalente. Beleza, vocês estão vendo que isso é uma molécula de água, HOH. Agora vocês percebem que se eu tiver uma outra molécula de água, como a água é polar, e a outra molécula também é polar, então a gente sabe que o oxigênio é o polo negativo e os hidrogênios polo positivo. Oxigênio polo negativo e os hidrogênios polo positivo. Então vai haver uma atração entre o hidrogênio de uma e o oxigênio da outra. E a essa atração que surge aqui, ó, entre as moléculas, tá certo? E não dentro da molécula, é que a gente chama de força intermolecular. Essa primeira aula é só para a gente entender o que é uma força intermolecular e quais são os tipos de força intermolecular. Então vamos parar real, devagarzinho para a gente entender. Então dentro da molécula é ligação covalente. Entre duas moléculas é a força intermolecular. Se vocês pegarem o CO2 aqui, ó, dentro do CO2, isso aqui é uma ligação covalente, de boa. Isso aqui também é uma ligação covalente, mas se você pegar um CO2 e outro CO2, entre eles, aqui ó, vai ter atração. E essa atração é que é a força intermolecular, força intermolecular. Aí vamos entender por que o estudo disso é tão importante. Eu pus aqui uma pequena situação, ó, que diz assim: as forças intermoleculares não são tão fortes quanto as ligações iônicas ou covalentes. Quer dizer, entre moléculas, a atração não é tão forte como dentro da molécula. Mas elas são muito importantes, sobretudo quando eu quero explicar as propriedades macroscópicas de uma substância. Gente, principalmente ponto de fusão e ebulição e a solubilidade das substâncias. Então, se eu falar aquela história, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, eu tenho que entender muito bem essas atrações. Por que uma coisa dissolve a outra? Então, eu vou ter que sacar qual é essas atrações, essas forças intermoleculares. E quando a gente fala de atração entre moléculas, eu tenho três tipos. Vamos começar a entender. Agora eu peço mais uma vez, eu sei que às vezes é um saco, mas realmente eu peço calma, tranquilidade para a gente entender mesmo. O primeiro tipo de força intermolecular são três. O primeiro é a ponte ou a ligação de hidrogênio. Hoje o termo ligação de hidrogênio está até mais correto, tá? Mas alterna os vestibulares se chamando ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Então, o que é essa ponte de hidrogênio? Ela ocorre quando eu tenho entre duas moléculas hidrogênio, tá? Por isso que o nome é ponte de hidrogênio, tá certo? Hidrogênio ligado a átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. A gente chama isso de FON. Então, se eu tiver hidrogênio entre
dois flúor, entre um flúor e um oxigênio, entre um nitrogênio e um oxigênio, em moléculas diferentes, por favor, entre moléculas diferentes eu tenho uma ponte de hidrogênio. Por exemplo, se vocês pegarem uma molécula de ácido fluorídrico, que é o HF, então você vê aqui, ó, a primeira molécula, você vê aqui, ó, a segunda molécula. Se vocês olharem, esse hidrogênio que eu vou separar aqui, ó, ele está entre o flúor de uma e o flúor da outra. Então esse hidrogênio é uma ponte entre as duas moléculas. Muitas vezes a gente não para perceber isso, né? Mas o que é a ponte? Ele fica entre as duas moléculas. Por isso que esse hidrogênio aí, com esse flúor, forma o que a gente chama de ponte de hidrogênio. Então a ponte de hidrogênio é quando o hidrogênio fica entre flúor, oxigênio ou nitrogênio de duas moléculas distintas. Beleza, tranquilidade, respirando em paz. Se vocês olharem para a água, lembre que dentro da água a ligação é covalente, mas entre duas águas eu tenho uma ponte de hidrogênio. Você vai dizer, pô, Michel, mostra aí. Olhem para esse hidrogênio aqui, por favor, esse que está com a setinha, ó. Olhem para ele. Ele está entre esse oxigênio aqui, ó, e entre esse oxigênio aqui. Ele está ligando as duas moléculas, então isso aqui é uma ponte de hidrogênio. Então isso é a velha ponte de hidrogênio. Então a ponte de hidrogênio é quando eu tenho uma ligação entre duas moléculas com hidrogênio no meio. Agora, dentro de uma molécula e dentro da outra tem que ter ou dois oxigênios, ou flúor e oxigênio, ou flúor e nitrogênio, tem que ter um desses átomos. Se olhar, aqui tem outra ponte de hidrogênio, ó. Vocês podem perceber que aqui também, ó. Desse lado aqui também. Porque vocês estão vendo esse H entre o oxigênio de uma molécula e o oxigênio da outra. Então tem que ter um átomo na molécula e a outra e o hidrogênio no meio. Aí forma a ponte de hidrogênio. A ligação é pelo hidrogênio. Beleza. Duas coisas são bem importantes aqui. Primeiro, vocês sabem que no HF, por exemplo, que é a primeira molécula, o flúor ele é o mais eletronegativo. Então ele fica negativo e o hidrogênio positivo. O hidrogênio positivo e o flúor negativo. Então vocês sabem que a ponte de hidrogênio, ela surge entre moléculas que são polares. Moléculas polares, ou seja, essas moléculas elas têm que ter polos. A gente diz que é um dipolo, um positivo e um negativo. Só que a ponte de hidrogênio é a mais forte dessas interações. Aí eu pus aqui, ó, por que tão forte? Por que a ponte de hidrogênio é tão mais forte do que as outras? O que acontece é que esses três elementos aqui, ó, flúor, oxigênio e nitrogênio, são os três elementos mais eletronegativos da tabela. Então são aqueles que vão puxar os elétrons do hidrogênio com mais força. Então são eles que vão deixar o hidrogênio mais positivo e eles vão ficar super negativos. Então, como eu tenho os três elementos mais eletronegativos da tabela, eu vou ter os polos mais intensos. Então, por que tão forte? Porque como eu tenho uma elevada eletronegatividade no flúor, no oxigênio e no nitrogênio, eu posso até dizer que eu tenho uma elevada variação, ó, delta de eletronegatividade. Eu tenho uma grande variação de eletronegatividade. Então eu vou gerar polos muito fortes. Então se os polos são muito fortes, um é muito positivo, o outro é muito negativo, a atração ela é muito forte. Então a ponte de hidrogênio é a mais forte das interações intermoleculares. Mas lembre, a ligação covalente é mais forte do que a ponte de hidrogênio. Beleza? Tem até um lance aí na biologia que às vezes ele diz, a ponte de hidrogênio é fraca. A ponte de hidrogênio é fraca em relação à ligação covalente, mas em relação às outras forças intermoleculares, a ponte de hidrogênio, sem dúvida, é a mais forte. Agora, uma coisa que às vezes a gente também pula e não se preocupa. Podemos ter ligações de hidrogênio, podemos ter ponte de hidrogênio entre moléculas diferentes. Uma molécula, outra molécula diferente e uma ponte de hidrogênio entre elas. Eu vou pedir que vocês olhem com calma para essas moléculas. Eu vou até fazer uma separação aqui, ó. Do lado esquerdo, eu tenho aqui água, tá? E aqui embaixo eu tenho um aldeído. Eu tenho aldeído, beleza. Aldeído. Então eu tenho aldeído, aldeído e eu tenho a água. Beleza, então é o que eu tenho bem aí. Aldeído, aldeído e água. Deixa eu tirar esse acento aqui que não tem nada a ver. Então, um aldeído, outro aldeído igual e a água. Eu quero que vocês olhem entre um aldeído e o outro. Vamos procurar o hidrogênio.
procure, tenha paciência, encontrou. Ele está entre o O e o C. Gente, para ser ponto de hidrogênio, o hidrogênio tem que estar entre O, hidrogênio O, F, hidrogênio F. Então tem que ter alguém do FON dos dois lados, numa molécula e na outra, e o hidrogênio fica no meio. Então a relação, a atração entre esses dois aldeídos não é ponto de hidrogênio. Então aqui não tem ponte. Agora faça uma gentileza, olhe para a água e olhe para o aldeído e procure o hidrogênio. Se vocês olharem aqui, ó o hidrogênio aqui. Na água tem um O e no aldeído tem um O. Então esse H está entre um O que está na água e um O que está no aldeído. Então entre a água e o aldeído tem ponte de hidrogênio. Quer dizer que a água atrai forte o aldeído. A atração é a ligação de hidrogênio, é a ponte de hidrogênio. Então esse aldeído vai ser solúvel na água. Eu vou conseguir dissolver esse aldeído na água. Agora, entre os aldeídos, entre eles, entre si, não há ponte de hidrogênio. Então a atração ela não é tão forte. Você vai dizer, Michel, fiquei meio confuso. Pois vamos fazer o seguinte, relaxe, olhe para o outro lado, tranquilidade. Se vocês olharem aqui, eu tenho um éter, que é esse composto que tem um O entre dois carbonos. Eu tenho outro éter, aqui. E aqui embaixo eu tenho a velha e boa água. Gente, se vocês olharem, entre um éter e outro, não tem ponto de hidrogênio. Não tem como ter. Porque vocês veem que tem um hidrogênio aqui no éter, tá certo? Tem um oxigênio, mas o O não está ligado com o H, né? E se eu olhar a separação entre eles, se eu pegasse esse H aqui, ele ia ficar entre o carbono de um e o carbono do outro. Então não tem como formar a ponte de hidrogênio. Agora, mais uma vez, olhem para a água. Quer dizer que entre duas moléculas de éter não tem a ponte de hidrogênio. Agora, quando eu olhar bem aqui, ó, olhe esse hidrogênio aqui da água. Aí vamos pensar, no éter tem o oxigênio. Na água tem o oxigênio, então o H está entre dois oxigênios. Precisa ter FON de um lado, FON do outro e o H no meio. Uma molécula, outra. Então isso aqui sim, essa atração entre esse éter aqui e essa água aqui, essa atração aqui, ela é ponte de hidrogênio. Isso quer dizer o quê? Que o éter ele vai ser solúvel na água, porque como ele forma ponte de hidrogênio com a água, ele consegue se dissolver. Tranquilo isso daí? Então vamos lembrar. Se você vir hidroxila, que é O ligado com H, com certeza esse composto forma ponte de hidrogênio, porque eu vou ter OH, posso até pôr aqui, ó, eu vou ter OH, o outro também vai ter OH, se isso aqui é uma molécula, isso aqui é outra molécula, esse H aqui, ó, fica entre o O de uma e o O da outra. Então, sempre que tiver hidroxila, forma ponte de hidrogênio. Muitas vezes a gente, na questão, a gente vai ser caçador de hidroxila, vai procurando se tem hidroxila. Tem hidroxila, vai ter ponte de hidrogênio. Mas eu tenho certeza que agora você entendeu o que é a ponte de hidrogênio. É quando eu tenho hidrogênio entre FON de um lado e FON do outro em moléculas diferentes. Vamos para frente. Próxima. Olhem aqui. Se vocês derem uma sacada, eu coloquei duas moléculas bem grandes. Aí vocês vão só entender uma coisa comigo. Michel, para que tu colocou isso? Para vocês perceberem que aqui eu tenho hidroxila, 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 hidroxila. Quanto mais hidroxilas eu tiver, mais pontes de hidrogênio eu vou ser capaz de fazer. Então imagine que eu chegue com a água bem aqui. Pô, se eu chegar com a água, ó, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Olha esse H aqui, fica entre o O dessa molécula e o O da água. Então aqui forma ponte de hidrogênio. Eu vou formar tantas pontes de hidrogênio que esse composto, mesmo sendo grande, ele tem tantas hidroxilas que ele acaba se solubilizando na água. Esse daqui, ó, hidroxila. Se eu chegasse aqui com a água, ó só, O, H e H. Vou até tirar esse círculo para facilitar a nossa visualização. Eu chego aqui com a água, ó. É só você olhar sempre. Gente, isso daqui é a arte de você ter calma e entender, ó. Aqui, ó. Olhe para esse hidrogênio. Tá entre o O e o O. Entre dois oxigênios, um do álcool, que é essa molécula de cima, e um da água, que é essa molécula de baixo. Então, aqui eu formo uma ponte de hidrogênio. Então, isso é a ponte de hidrogênio, bem explicada e bem aplicada, tá? Então, a ponte de hidrogênio, quando tem hidroxila, sempre ela vai existir. Teve hidroxila? Vai haver ponte de hidrogênio entre as moléculas. Então, como eu disse, essa primeira aula é só para a gente conseguir reconhecer as forças intermoleculares. Vamos para a próxima?
Gente, dipolo, dipolo. Bora fazer uma coisa? Na ponte de hidrogênio, a molécula tem que ser polar. A dipolo-dipolo também tem que ser polar, porque dipolo quer dizer o quê? Dois polos. Então eu tenho dois polos e dois polos. Molécula polar com molécula polar. Então até pus aqui, ó. Ocorre exclusivamente entre moléculas polares, mas que não formem ponte de hidrogênio. Porque se formar ponte de hidrogênio, eu classifico como ponte de hidrogênio, porque ela é a mais forte, porque tem os elementos mais eletronegativos. Se tiver algum outro elemento que não seja tão eletronegativo, aí o polo não é tão forte, aí vai ser dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Também aparece em prova essa história de dipolo permanente, que quer dizer o quê? Que fica sempre positivo, sempre negativo. O dipolo é fixo. Cara, eu pus dois exemplos e vocês vão lembrar comigo. Ó. Primeiro, HCl. O cloro é bem mais eletronegativo. Então o cloro fica negativo e o hidrogênio fica positivo. O hidrogênio é positivo e o cloro é negativo. Então vai ter uma atração aqui. Isso é uma ponte de hidrogênio? Não, porque esse hidrogênio aqui, ó, está entre cloros. Para ser ponte de hidrogênio, ele tinha que estar entre FON de um lado e FON do outro. Então, como essa molécula ela é polar e essa molécula ela é polar, quer dizer que vai haver uma atração entre elas, mas ela é do tipo dipolo, dipolo ou dipolo permanente, dipolo permanente. Sacou a parada? Então, se a molécula for polar, a atração é dipolo-dipolo, a menos que haja ponte de hidrogênio. Aí se vocês olharem, todos os hidrácidos da família 7A, HCl, HBr, HI, eles são polares. Só que o HF, ele forma ponte de hidrogênio, né? Que a gente viu há pouco tempo. Agora a gente viu isso. Teve dúvida, volta aí, você olha, vê o HF, mas acabamos de ver. Já o HCl, o HBr e o HI vão ser polares. Então todos vão ter dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Gente, a família do oxigênio. A gente sabe que na família do oxigênio é oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. A gente não fala muito de composto polônio porque ele é radioativo, ele se desintegra rápido. Então quando a gente fala de compostos, a gente fala principalmente dos quatro primeiros. O oxigênio, a gente vai pensar no H2O. O ácido sulfídrico, esse que tem um aroma agradabilíssimo de ovo podre, né? É o H2S. Tem o H2SE e o H2TE. Todos, se eu pegar H2O, H2S, H2SE e H2TE, vão ter geometria parecida com a da água, que é essa geometria angular clássica. Então, todos são polares. Só que a água, ela forma ponte de hidrogênio, porque tem H com O. Os outros, eles são polares, mas eles não formam ponte de hidrogênio, porque não tem o FON. Então, se vocês pensarem, como o enxofre, ó, lembrem lá do fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O Fonkle-Briskip, ó o enxofre aí. Então quer dizer que o enxofre puxa os elétrons, ele é negativo, e os hidrogênios são positivos. O enxofre é negativo e os hidrogênios são positivos. Vai ter uma atração aqui, ó. Entre o hidrogênio e o enxofre, vai haver uma atração. E essa atração, ela é do tipo dipolo, porque você vê que o H está entre S e S. Para ser ponte de hidrogênio, ele tinha que estar entre os FONs. Então, nesse caso, essa interação aqui, ela é do tipo, tirar tanto risco, né? Essa interação aqui, ela é do tipo dipolo permanente, dipolo permanente. Então, lembrar, se a molécula for polar e não tiver ponte de hidrogênio, é dipolo-dipolo. E vamos para o último tipo, que vale demais a gente estudar, que vale demais a gente lembrar, que seriam as dispersões de London ou dipolo induzido. Gente, tem vários nomes para essa interação aqui. Eu posso chamar de dispersão de London, eu posso chamar de dipolo induzido, eu posso chamá-la de dipolo instantâneo, tá certo? Pode ser também dipolo instantâneo, tantâneo. Antigamente se chamava força de Van der Waals, e alguns vestibulares ainda caem que esse tipo de interação aqui são as forças de Van der Waals. Então elas são de grande importância, mas muita importância para as substâncias apolares. Vocês viram que a ponte de hidrogênio tem que ser polar, dipolo-dipolo tem que ser polar. Agora, quando a gente fala de dispersão de London, forças de London, o dipolo induzido, o Enem chama muito de dipolo induzido, tá? Dipolo instantâneo e dipolo induzido. É para moléculas apolares. Isso quer dizer que mesmo que a molécula não tenha polo, que a molécula seja apolar,
ainda surge uma atração entre essas criaturas. Aí, porra, Michel, mas como é que pode se ela não tem polos? O que acontece é o seguinte, gente, os elétrons sempre estão em movimento. Se os elétrons sempre estão em movimento, vai ter uma hora que eles estão mais de um lado da molécula do que do outro. Esse lado onde eles se concentram mais instantaneamente fica negativo e o outro lado fica positivo. Mais ou menos a ideia? Então, ó, como surgem, que eu coloquei essa pergunta aqui, como é que surge? Vocês imaginem então que eu tenho uma molécula aqui, qualquer que seja, por exemplo, se eu tiver cloro ligado com cloro, a gente sabe que é apolar, né? Não tem polos, são elementos iguais, ninguém puxa. Só que os elétrons, gente, estão em movimento, ó. Se os elétrons estão em movimento, vai ter uma hora que eles estão mais concentrados desse lado e, obviamente, estão menos desse. Então, o lado direito fica negativo, porque eles estão mais para lá, e o outro fica positivo. Aí, imaginem que eu tenha outro cloro aqui do lado. Esse lado que ficou negativo vai repelir os elétrons do cloro. Então, eu tenho um dipolo que é instantâneo, esse lado ficou negativo, se vai repelir, vai pegar os elétrons desse cloro e jogar para lá. Então, aí eu fiz um dipolo induzido. Eu induzi a formação desse dipolo. Um foi instantâneo, aí o negativo ficou mais de um lado que o do outro. Esse negativo repele, que repele, que repele. Então, eu vou ter um dipolo induzido e dipolo instantâneo. Por isso, dipolo induzido e dipolo instantâneo. Quanto mais elétrons eu tiver, gente, mais forte vai ser esse polo. Porque se eu tenho mais elétrons, aqui vai ficando mais negativo e o outro lado vai ficando mais positivo. Então, moléculas que têm muitos elétrons, esse dipolo induzido, dipolo instantâneo, chega até a ser uma coisa relativamente forte. Pode até ultrapassar uma ponte de hidrogênio numa molécula pequenininha. Se a molécula for bem grandona, tiver muitos elétrons, 100, 150 elétrons, uma molécula com muitos elétrons, aí o que acontece é que a força de London ela pode ultrapassar até uma ponte de hidrogênio. Agora, a comparação entre as forças, a gente vai fazer muito tranquilamente na aula 2 de forças intermoleculares. Agora eu quero que vocês reconheçam isso daí. E para isso, eu quero que vocês lembrem. Ponte de hidrogênio é a mais forte delas, tem que ter FON com H. O H é entre o FON. Dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Polar, polar. E as forças de London, esse dipolo induzido, é a única força que tem nas próprias das moléculas apolares. Agora, olhem que coisa legal. Vocês imaginem que eu tenha 3 moléculas apolares. Lembre que sempre que a molécula tiver átomos iguais, ela é apolar. Então aqui eu tenho Cl2, que é Cl ligado com Cl. Aí eu tenho Br2, que é Br ligado com Br. E eu tenho I2, que é I ligado com I. Gente, o cloro ele é um elemento que tem 17 elétrons. Se o cloro tem 17 elétrons, esse cloro também tem, essa molécula ela tem 34 elétrons. O bromo ele tem 35 elétrons. Esse outro bromo também tem 35. Então, ao todo, essa molécula tem 70. O iodo tem 53. Esse iodo, o outro também tem 53, claro, né? São iguais. Então, ao todo, essa molécula tem 106 elétrons. Vocês conseguem perceber que o iodo tem mais elétrons, ó, mais elétrons, bem mais elétrons que as outras. Aí o que eu disse há pouco para vocês? Que quem tiver mais elétrons, mesmo sendo apolar, consegue ter mais elétrons aqui naquele dipolo instantâneo. Então a atração entre duas moléculas de iodo, essa interaçãozinha aqui, ó, ela vai ser mais forte do que entre duas moléculas de bromo. Então a interação entre 2 iodos é mais forte do que entre 2 bromos. E a interação entre 2 bromos é mais forte do que entre 2 cloros. Se você pensar aqui, um cloro ligado com outro cloro, bem aqui, a atração entre esses 2 cloros é a mais fraquinha. Por quê? Porque o cloro é quem tem menos elétrons, então o dipolo não vai ser tão forte. Gente, então, quanto mais elétrons, mais forte é a atração. Vocês querem uma prova disso? O iodo, essa atração chega a ser tão forte que ele é sólido. Então as moléculas estão bem presas. No bromo já não é tão forte, então ele é líquido. E no cloro, que a atração é mais fraca, porque é o pobre coitado que tem menos elétrons, ele é gás. Então quer dizer, quanto mais forte, maior a chance de eu ser sólido, né? Lembre que quando a ligação é muito forte, eu vou ser sólido. Então lembrem do que eu acabei de dizer. Quando eu tenho
dipolo induzido, quando as moléculas são apolares, se for aumentando o número de elétrons, vai aumentando as atrações. Eu posso até dizer assim, ó, anote aí, guarde aí bonitinho no seu caderno, ó. Se aumentar o número de elétrons, normalmente também aumenta a massa, e com isso vai aumentar as atrações. Então, quanto mais elétrons eu tiver, maiores vão ser as atrações, porque maior vai ser aquele dipolo. Ele é instantâneo, mas ele vai ficar cada vez maior. Se ligou nisso daí? Resumo agora, ó só, as três forças. Ponte ou ligação de hidrogênio. O que é que eu tenho que ter? Fon de um lado, como eu já disse 1 milhão de vezes, já estou cansado, Fon de um lado ligado a hidrogênio, e na outra molécula tem que ter alguém do Fon também. Então, Fon ligado com hidrogênio, e na outra molécula alguém do Fon. Aí esse hidrogênio fica entre Fon e Fon. Então ele forma a ponte de hidrogênio. Dipolo-dipolo, molécula polar com molécula polar. E as dispersões de London ou dipolo induzido, dipolo instantâneo. Elas são super importantes para quem? Para as moléculas apolares. Vou até lembrar aqui uma coisa. Vocês lembram o que significa hidrocarboneto, HC? Compostos que só tem hidrogênio e carbono. Quando só tem hidrogênio e carbono, eu posso dizer que as moléculas, elas são apolares, né? Porque a diferença de eletronegatividade é tão pequenininha, a gente viu lá na parte de polaridade, é tão pequena a diferença que eu posso dizer que a molécula ela é apolar. Se ela é apolar, a atração entre hidrocarbonetos, que são os principais constituintes do petróleo, por exemplo, a atração ela é uma atração fraca, é do tipo dipolo induzido. Então, a mais forte das interações é a ponte de hidrogênio, depois é a dipolo-dipolo, a mais fraquinha, a mais bobinha aí é a dipolo induzido, dipolo instantâneo. Feito isso daí, se garantir numa boa, teve alguma dúvida, volta, dá uma olhada. Próxima aula a gente explica como é que as propriedades estão diretamente relacionadas com essas forças e como é que a gente vai usar para desenrolar solubilidade, ponto de ebulição e ponto de fusão. Beijo imenso, fiquem tranquilos que vai dar muito certo. Vamos nessa!